Fala galera, o WhatsApp aqui quem fala é o Richard, estamos aí para mais um vídeo, pessoal. Pessoal, vamos dar continuidade na aula 12, mas antes de a gente continuar necessariamente neste material, nós iremos aqui para os modal verbs, pessoal. Agora nós veremos todos os modal verbs, para a gente já estar aperfeiçoando nosso inglês aí. Eles são muito importantes, pessoal. E a primeira coisa que nós temos que saber sobre o modal verbs é umas regras, né? Eles são um grupo de verbos especiais com características específicas, né? Então, eles têm suas próprias características, eles não funcionam como aqueles verbos comuns que a gente aprendeu, né? O verbo to drink, que é o verbo beber, verbo to eat, que é o verbo comer. Não, eles são especiais. Vamos aprender sobre eles. As primeiras regrinhas sobre eles. Que todos usam essa regra. Não usam o to entre os verbos, tá? Então, por exemplo, você lembra que quando a gente faz um verbo, né, um verbo do lado do outro, a gente tem que usar o to, né? Por exemplo, I like to eat. Então, eu gosto de comer. Então, o verbo to like e o verbo to eat, um do lado do outro. Então, tem que usar o to, certo? Eles são para os verbos comuns, tá? Com modal verbs, que é o que a gente vai ver agora, não precisa usar esse to, tá bom? Então, por exemplo, a gente aprendeu o verbo can, né, que é o verbo poder. Então, I can, eu posso, aí direto, ó, sem o to, speak English. Eu posso falar inglês. Entendeu? Eu posso comer, I can eat, ó, eu posso comer, I can eat meat. Eu posso comer carne. I can eat meat. Eu posso comer carne. Então você não tem que colocar I can to eat meat. Não, é direto. I can eat meat. Então essa é a primeira regrinha. Para todos os modal verbs que a gente vai aprender agora, você não precisa colocar o to entre eles. É direto. I can eat meat. A gente aprendeu também o could, né, que é o passado do verbo can, que é poderia. Então, I could speak English last year. Então, eu pude falar inglês. I could speak, ó, o could e o speak, um do lado do outro. I could speak English last year. Eu poderia falar inglês ano passado. I could drink beer yesterday. Eu poderia beber, ó, eu poderia beber direto. I could drink beer yesterday. Eu poderia beber cerveja ontem. Então, eles não necessitam do to para poder fazer, né, esse infinitivo, né? Então, é direto, ó. I can speak, eu posso falar. I can eat, eu posso comer. I could speak, eu poderia falar. I could drink, eu poderia beber. Mas com o verbo normal, você tem que colocar o to entre eles. I like to eat, eu gosto de comer. Tá bom? Primeira regrinha. Com esses modal verbs que a gente vai ver, não usa o to entre eles. Segunda regrinha. Essa é a mais importante de todas, pessoal. Eles são autossuficientes. O que significa? Ou seja, eles não usam auxiliares para negar nem para perguntar. Somente os verbos normais que usam. Como assim? Eles são autossuficientes, não usam auxiliares para negar. Por exemplo, com um verbo normal, se eu quiser falar, ele não gosta de fruta. Então ficaria assim, ó, he doesn't, ou auxiliar aqui, o doesn't é o auxiliar de negação, doesn't like fruit. Ele não gosta de fruta. He doesn't like fruit. Ela quer... aí, uma pergunta agora. Ela quer sair agora? Então, ela quer aí. Does she want to go out now? Então, ela quer sair agora? Does she want to go out now? Então, você usa o auxiliar aqui de pergunta e aqui é o auxiliar de negação. Entendeu? Então, com os verbos normais, ó, o verbo like, o want, você tem que usar os auxiliares. Com os modal verbs, não é necessário usar auxiliares, são autossuficientes. Vamos falar com o verbo can aqui, ó. O verbo can, que é o que a gente está vendo até agora. Então, se quiser falar, ele não pode comer fruta. Então, ó, he, não pode. He can't, aí direto, ó, he can't eat fruit. Então, ó, ele não pode comer fruta. Então, eu não usei, ó, o doesn't e nem o don't, né? O don't, os auxiliares de negação, nem o doesn't nem o don't. Ele próprio, ele mesmo, mais o not, então, cannot, né, que no caso a forma original, ó, o can e o not já formam sua negação, é só acrescentar o not, tá bom? A contração é can't.
Então, he can't eat fruit. Ele não pode comer fruta. I can't go out now. Eu não posso sair agora. I can't go out now. Eu não posso sair agora. Então, os modal verbs, eles próprios já são suficientes para fazer a negação. É só você acrescentar um not, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é a negação de cada modal verb, tá? E para fazer pergunta, é só você jogar o próprio modal verb para frente, né? Você não precisa usar o does aqui, não precisa jogar o auxiliar na frente. Ele próprio faz a pergunta. Deixa eu apagar isso aqui, só para... Então, se eu quiser perguntar, ele pode ir agora? Então, ele vai falar, can he go now? Ele pode ir agora? Can he go now? Ele pode ir. Então, o can foi para frente do auxiliar. Então, a afirmação é, he can go now. Ele pode ir agora. Agora, perguntando, ele pode ir agora? Can he go now? Ele pode ir agora? Perguntando. Se quiser negar, usa o can't, como acabamos de falar. He can't go now. Ele não pode ir agora. Então, ele próprio nega. Can't. E para perguntar negando, é só jogar o can't na frente. Can't he go now? Ele não pode ir agora? Tá bom? Então, ele é autossuficiente. Eles próprios fazem a pergunta. Tanto para o can, quanto para o could. Tá? O could que a gente aprendeu. Aqui o could, que é o passado do can. Vamos ver agora. Então, quais são os modal verbs? Vamos lá. O primeiro deles é o can, que a gente já viu no nosso material, né? O can, ele expressa habilidade ou permissão. Por exemplo, I can speak English. Então, eu posso falar inglês. Então, é habilidade, poder de habilidade. E permissão. Can I go with you? Can I go with you? Eu posso ir com você? Eu posso ir com você? Can I go with you? Entendeu? Então, habilidade, saber fazer algo, ou permissão. Can I go with you? Perfeito? Próximo modal verb, o could. Então, o could é o passado do verbo can. Ele é utilizado também para permissão e possibilidade. Vamos ver algumas frases aí. Então, a tradução do could é poderia, pude, o passado do poder, né? E também poderia. Então, aqui, ó, olha alguns exemplos. Ó, ele próprio faz a pergunta, ó. Could I go with you? Could I go with you? Eu poderia ir com você? Could I go with you? Eu poderia ir com você? Entendeu? Próximo aqui, ó. I could speak French very well last night. I could speak French very well last night. Eu poderia falar inglês... Eu pude, né? Desculpa. Eu pude falar inglês muito bem ontem à noite. Eu pude falar inglês muito bem, né? Ontem à noite. Então, ele também é utilizado como possibilidade, ele é utilizado como permissão e também é utilizado como habilidade, né? Aqui, ó. It could rain. It could rain. Então, aqui, ó. Poderia chover, tá? Repare, pessoal, uma dica boa aqui que eu vou falar para vocês. O verbo to rain, ele é um verbo, tá? Tipo, chover, ó. Chover, ele é um verbo. To rain é o verbo chover. Então, se eu quiser falar chove, ó, só vou falar chove. Como que eu falo? Chove, você vai falar assim, ó. It rains. It rains significa chove. It rains. Chove. Alguma coisa chove, né? Então, a chuva é alguma coisa. Então, it rains. A gente nunca pode usar um verbo sem um pronome. Então, it é alguma coisa. Então, it rains, a tradução é chove. E se eu quiser falar está chovendo? Ó, está chovendo. Está é o verbo to be, né? Então, it's. Aí, o que a gente aprendeu na outra passada, nas outras aulas? A questão do gerúndio, né? Então, ó, está chovendo. Então, it's raining. It's raining. Entendeu, pessoal? It's raining. Está chovendo. Então, somente chove? It rains. It rains. Chove. Está chovendo? It's raining. O verbo, exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o could que vocês já puderam ver. O verbo to snow. O verbo to snow é o verbo nevar. Então, se eu quiser falar neva, como que é neva? It snows. Neva. Opa, neva. It snows. Em Brasil, só um exemplo. Vai colocar in the United States, in the USA, it snows a lot.
Nos Estados Unidos, neva muito. In the United States, it snows a lot. Tá bom, pessoal? E se eu quiser falar está nevando, de vez de está nevando é it's snowing. Snowing. It's snowing. Está nevando. It's snowing. Perfeito, pessoal? Só para vocês verem que o it's, ele sempre vai ser usado, porque ele é para alguma coisa, entendeu? Alguma coisa está nevando, alguma coisa está chovendo. Tem que usar esse it. Esse it, se for normal, né? It rains, chove. It snows, neva. Agora, se quiser falar nevando, chovendo, tem que usar o it's, porque está, né? Está nevando. It's raining. Está chovendo, tá bom? Tá bom, pessoal? Aqui agora a gente vai ver o modal verb may. May, tá? Então aqui, pessoal, desculpa só voltando um pouquinho. Então, o could, né, ficou claro, né? O could é o passado do verbo can, né? E é utilizado também para permissão e possibilidade. Então aqui, ó, could I go with you? Eu poderia ir com você. Ou I could speak French very well last night. Então, eu pude falar inglês muito bem ontem. Tá bom? Perfeito, pessoal? Agora a gente vai aprender o may. May. O may, pessoal, ele significa, o significado dele é pode também, né? Pode. Só que é aquele pode usado para permissão ou possibilidade, tá? Pode, tá? Então vamos lá, ó. It may rain. It may rain. Então, pode chover. Pode chover, tá? Outra coisa, pessoal, que vocês devem ter reparado agora, tá? Que é uma das características ali dos modal verbs, é que eles funcionam como auxiliar. Como assim eles funcionam como auxiliar? Eles também eliminam a alteração do verbo, tá bom? Só mais um detalhe aqui, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu... Então, se eu quiser falar... Exemplo, ele fala inglês. Ele fala inglês. He speaks English, certo? Isso sem problema nenhum, a gente já estudou isso. He speaks English. Ele fala inglês. Agora, se eu quiser falar, ele pode falar inglês, então vai ficar, ó, he can speak English. Tá? Então, he can speak English. Então, repare que o modal verb, ele também funciona como auxiliar, ou seja, ele elimina a alteração do verbo. Então, é he can speak English. Se eu quiser perguntar, ele pode falar inglês? Então, ó, can he speak English? Can he speak English? Ele pode falar inglês? Entenderam, pessoal? O auxiliar, ele funciona como o modal verb ele funciona como auxiliar também. Ele elimina a alteração do he, she, it. Tá? Então você não precisa usar S se você usar um modal verb. Tanto aqui para afirmar, para perguntar, tá bom? Mais um detalhe ali que é uma das regrinhas, tá bom? Então vamos lá, ó. Tanto que aqui, ó, it may rain. Se eu quiser falar somente chove, é it rains. Então aqui, o significado disso é chove. Agora, isto pode... Então, quer dizer, pode chover, não precisa colocar esse isto, né? Pode chover, it may rain. It may rain. Então, pode chover. Pode chover, é uma possibilidade. Pode chover, tá bom? Agora, vamos ver aqui, ó. Aqui é a possibilidade. Tá? Então, aqui é possibilidade, tá, gente? Pode chover. Agora vamos ver o may como sentido de permissão. Ó, may I come in? May I come in? Aqui é um phrasal verb, tá? Come in é o phrasal verb entrar, tá? Entrar. Então, ó, may I come in? O próprio may faz a pergunta, né? Porque ele é um modal verb, ele vai para frente do pronome. May I come in? Então, eu posso entrar? Eu posso entrar? Permissão. Eu posso entrar? May I come in? Próximo aqui, ó. May I ask you a question? May I ask you a question? Então, eu posso perguntar, fazer uma pergunta, né? Então, ask. Então, aqui, ó, vamos lá. Só um verbo novo para vocês. O verbo to ask é o verbo pedir e o verbo perguntar. Perguntar, fazer perguntas. Então, ask a question significa fazer uma pergunta. Tá?
o verbo to ask, ele é o verbo perguntar. Ele é o verbo regular. Então, o passado dele é asked. Asked. Só colocar o ed no final, tá? Vou anotando esse novo verbo. Então, ask a question. Então, ó, may I ask you a question? Eu posso fazer uma pergunta? Então, eu posso fazer uma pergunta para você também? Tá? Então, may I ask you a question? May I ask you a question? Posso fazer para você uma pergunta? Você não pode falar só may I ask a question? Você pode falar também may I ask a question? May I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Você pode falar. Posso fazer uma pergunta, mas você colocando you, posso fazer a você uma pergunta, entendeu? Fica bem estranho. Mas você também pode falar may I ask a question? Posso fazer uma pergunta? Ou may I ask you a question? Posso fazer para você uma pergunta, entendeu? Então, eu posso, tá? Isso aqui é posso fazer para você uma pergunta. Isso aqui é permissão também, tá? Permissão, tá bom? Agora, nós temos o might. O might, ele também significa pode. Pode. Só que ele é aquele pode... o may é aquele pode, de, como eu falei, de possibilidade e permissão, sabe? Só que essa possibilidade do may, ela é aquele 70% de acontecer, né? Então, por exemplo, it may rain. Pode chover, tá? Então, é uma possibilidade, tá? Pode ser que seja difícil, mas pode ser que chova, entendeu? É uma possibilidade mais difícil. Então, vamos colocar aí uns 40% de chance, uns 40%. Agora, o might é aquela... Ele também significa a mesma coisa que o may, pode, só que ele tem uma possibilidade mais remota. Então, vamos lá, 20%, vamos colocar 20%. Mais difícil de acontecer ainda. Então, aqui, ó, posso falar na frase, ó, it may rain. Então, pode chover. Aqueles 40%. Olhando para o tempo, it may rain. Pode chover. Aí eu falei, but it might also snow. Então, é o mais, pode também esnevar. Só que o nevar aqui é bem mais remoto de acontecer. It may rain, pode chover. But it might also snow. Mas também pode nevar. Mas aí é um pouco mais remoto, entendeu? Então, might é remoto, tá bom? Perfeito, pessoal? Ele pode também, significa pode, mas é um pode mais remoto do que o may, tá bom? E aqui o might é também só é possibilidade, tá? Só possibilidade, tá? Agora o must. O must significa dever, tá? O significado do must é dever, tá? Então é um dever e uma obrigação. Vamos ver os exemplos aqui, ó. I must catch my train. I must catch my train. Então, eu devo pegar o catch algum veículo. Bus, train, é pegar também, tá, gente? Então, I must catch my train. Então, eu tenho que pegar meu trem. Tá? Próximo aqui, ó. I must do my homework now. I must do my homework now. Eu tenho que fazer, ó. Ele é um modal verb, né? Então, direto, ó. Eu tenho que fazer minha lição de casa agora. Tá bom? Perfeito, pessoal? Então, must é dever. Então, se quiser perguntar, você usa o must na frente. Must you go there now? Must you go there now? Você deve ir lá agora? Must you go there now? Perfeito? Próximo aqui, agora vamos ver o should. O should significa dever, tá? É dever, deveria. Ele é usado para conselho e recomendação, tá? O significado dele é dever, deveria. Então, ó, you should drink more water. You should drink more water. Então, você deveria beber mais água. You should drink more water. Tá bom? You should try the new Italian restaurant. You should try the new Italian restaurant. Então, aqui, ó, você deveria experimentar o novo restaurante italiano. Tá? Então, o verbo to try, gente, ele é o verbo tentar e o verbo experimentar, tá? Experimentar, ver se é bom ou não, tá? Tentar ou experimentar. Então, you should try the new Italian restaurant. Você deveria experimentar o novo restaurante italiano, tá? Então, should é deveria, tá? Agora aqui, pessoal, a gente vai ver o shall, o shall, tá? O shall, ele é utilizado para fazer sugestões ou oferecer ajuda, tá? Utilizado para fazer perguntas. Então, o shall é normalmente utilizado para fazer perguntas, né? Porque tu vai fazer uma sugestão ou vai oferecer, aqui, ó, tá errado aqui, oferecer ajuda, tá bom? Como assim? Vamos ver o exemplo, ó. Shall we have drink now?
Desculpa, pessoal. Shall we have a drink now? Shall we have a drink now? Então, vamos beber agora? Vamos beber uma bebida agora? Vamos beber agora? Shall we have a drink? O verbo to have, pessoal, só um detalhe, que o verbo to have, eu já falei para vocês, né? Ele pode significar comer, tá? Se ele tiver comer ou beber, tá? Pode significar comer ou beber se ele estiver perto de uma comida com sentido de comer, tá? Tá? Então, a drink é uma bebida, tá? Drink, ele pode ser o verbo to drink é o verbo beber. Agora, somente drink, ele é a palavra bebida, tá? Então, shall we have a drink? Então, vamos beber uma bebida? Vamos beber uma bebida? Shall we have a drink? Então, vamos beber uma bebida? Então, é como se esse shall, a tradução pode ser vamos. Shall we have a drink? Vamos beber uma bebida? Aqui é no sentido de permissão para ajudar, né? Shall I carry your bag? 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 Posso? Aqui já pode ser pode, né? Posso carregar sua bolsa? Então, pessoal, você vai ver que quanto mais a gente vai avançando no inglês, vai ser difícil traduzir. Porque a intenção mais é entender no inglês mesmo como que funciona a palavra, sem ficar traduzindo toda hora, entendeu? Então, o shall é utilizado para fazer uma sugestão. Então, posso falar assim, ó. Shall we go to the movies now? Então, quer dizer, vamos para o cinema agora? Fazer uma recomendação. Shall we go to the movies now? Tá bom? Aí, shall I carry your bag? Eu posso carregar sua mala? Shall I help you? Shall I help? Opa, hello não. Shall I help you? Eu posso te ajudar? Shall I help you? Eu posso te ajudar? Então, oferecendo ajuda. Shall I help you? É bem formal o shall. Tá bom, pessoal? Então, é nesse sentido. Oferecer ajuda ou dar uma sugestão. Tá bom? Antes de ver o will, eu lembrei de mais um aqui, pessoal. Tem o would. 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 Tá bom? Esse é um modal verb também, o would. O would é utilizado para transformar os verbos em iria, faria, iria. Deixa nesse sentido. Como assim? Vamos lá aqui com um exemplo. Ele é utilizado para transformar os verbos. Vamos lá com exemplos, vai ficar melhor. Por exemplo, I like to drink water. Water. Então, eu gosto de beber água. Se você colocar o would, então, por exemplo, I would like to drink water, ficaria eu gostaria. Então, aqui, eu gosto, eu gostaria. Então, o would faz o verbo ficar desse jeito. Gostaria, comeria, beberia. Então, assim, ó. Né? I would like, I would drink beer. I would drink wine now. Então, I would drink wine now. Então, se o drink é o verbo beber, então eu beberia vinho agora. Né? Então, aquele eu beberia. Tá bom? E uma coisa, pessoal, uma dica muito legal, quando você quer comprar alguma coisa, a gente aprendeu o verbo to want, né? Que é o verbo querer. Então você fala, eu quero alguma coisa. Usar o verbo quero, ele é um pouco mal educado, né? Lá nos Estados Unidos. Eu quero isso. Você vai numa loja, eu quero isso, eu quero esse computador. Tá? Então falar assim, ó, I want this computer. Computer. Eu quero este computador. I want this computer. É mais educado falar o verbo to want para você falar que quer comprar algo. Então, mais educado é falar I would like. I would like. Que é eu gostaria this computer. Eu gostaria deste computador. I would like this computer. Tá bom? Então, de vez de você falar eu quero, é melhor você trocar o eu quero por eu gostaria. I would like. Tá bom, pessoal? I would like. Tá bom? Então, o would, lembrando, ele transforma o verbo para esse iria. Iria. Tá bom? Faria, gostaria, comeria. Então, I would eat, eu comeria. Tá bom? E o will, vamos deixar ele um pouco mais para frente, tá?
Vamos ver agora, pessoal, a questão das contrações, né? Contração, negativo, como funciona aqui. Vamos ver todos de novo. Então, como que é para o can, se eu quiser falar eu não posso falar inglês, é I can't speak English. Eu não posso falar inglês. Se eu quiser falar aqui, ó, can I go with you, eu posso ir com você. Se quiser na negativa, eu não posso ir com você. Então, can't I go with you? Eu não posso ir com você. No could, aqui, ó, could I go with you? Eu poderia ir com você. O could é poderia, né? I couldn't I go with you? Eu não poderia ir com você. Couldn't. Então, o couldn't é eu não poderia ir com você. Próximo aqui, ó. I could speak French very well last night. Então, eu pude falar inglês muito bem ontem. I couldn't speak French very well last night. Então, eu não pude falar inglês muito bem ontem à noite. Próximo, o may, pessoal. Para você falar, o may é aquele pode, né, de permissão ou possibilidade. Então, ó, it may rain. Pode chover. Se você quer falar não pode chover, você vai falar may not, tá? May not, tá? It may not rain. It may not rain. Então, não pode chover. Não pode chover. Na possibilidade de que não vai chover, né? Ah, it may not rain. Não vai chover, não pode chover. Entendeu? Próximo aqui, ó. May I come in? May I come in? May I not come in? May I not come in? Então você já deixa o not e joga o may aqui na frente. May I not come in? Eu não posso entrar? Tá? Perfeito? Então você usa o may not, tá bom? Não tem contração may not, tá? Might, mesma coisa. It may rain, pode chover, but it might also snow. Mas pode também nevar. Então, mas, it might not also snow. Isso não pode nevar. Vou tirar esse also para ficar. Então, it may rain, pode chover, but it might not snow. Vou tirar porque essa frase está estranha. It may not rain and... Então, não pode chover e também it might not snow. E não pode nevar. No sentido de possibilidade, tá? Então, é might not. O must, que é o dever, né? O must, existe o mustn't. Mustn't, tá? Mustn't. Que tira esse T aqui, vai ficar assim, ó. Mustn't. Mustn't. Mustn't, que é não deve. Então, I mustn't catch my train. Então, eu não devo pegar meu trem. Mustn't you go there now? Você não deve ir lá agora. Mustn't. Aqui. Mustn't you go there now? Você não deve ir lá agora. Mustn't. I mustn't do my homework now. Então, eu não devo fazer minha lição de casa agora. Vou ter que tirar esse T aqui. I mustn't do my homework now. Perfeito, pessoal? Mustn't. O should, então, ó, you should drink more water. Você deve beber mais água. Agora, você não deve beber mais água, you shouldn't. Shouldn't. Então, should vira shouldn't, tá? Shouldn't. You should try the new Italian restaurant. Você deveria experimentar o novo restaurante italiano. Você não deveria, you shouldn't try the new Italian restaurant. Você não deveria experimentar o novo restaurante italiano. Tá bom? Shouldn't. Tá? O shall normalmente não é utilizado na negativa, tá? É normalmente utilizado em perguntas assim afirmativas, somente shall we have a drink? Vamos beber? Shall we go to the movies? Vamos ao cinema? Shall I help you? Posso te ajudar? É utilizado normalmente assim na afirmativa. E o would vira wouldn't. Então aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então aqui, ó. I would like to drink water. Então, eu gostaria de beber água, tá? Então, eu não gostaria de beber água. I wouldn't like to drink water. Eu não gostaria de beber água. I would drink wine now. Então, eu beberia vinho agora. I wouldn't drink wine now. Eu não beberia vinho agora. Tá bom? Verbo to want, o verbo querer. Aqui, ó. I want this computer. Aí, que você usa, né? Eu quero esse computador. Aqui, ó. I would like this computer. Eu gostaria desse computador. Eu não gostaria desse computador. I wouldn't like this computer. Tá? E para fazer pergunta, pessoal, só lembrando, como ele é um modal verb, ele vai para frente. Would you like this computer? Você gostaria deste computador? Would you like
this computer, tá? A gente vai ver mais pra frente, pessoal, contrações, como que é feita as contrações, tá? É bastante utilizada a contração do I would like, né? I would. O I would, a contração, você vai juntar tudo, só deixar o D assim, ó. I'd like. I'd like. Tá bom, pessoal? E depois, futuramente, vamos ver agora, né, o will, né, pessoal? O outro modal verb é o will. Ele é utilizado para formar o futuro, pessoal. Ele faz o futuro. É ele que a gente vai aprender agora de como fazer o futuro. Ele é o melhor uso em todas as formas, ou seja, ele é o futuro... Opa, desculpa, pessoal. Ele é o futuro que você pode utilizar em todas as formas, só que ele é bem formal, tá? A gente vai aprender mais pra frente, porque existem duas formas de fazer o futuro, pessoal. Duas formas. Com o will, se você pode usar o will em todas elas, mas só que tem situações que vai ficar muito formal, entendeu? E a gente quer ficar cada vez mais natural. Então, a gente primeiro vamos aprender com o will e futuramente a gente vai vendo as outras formas de futuro, tá bom? Então, aqui, ó, para você fazer o futuro no inglês, é só você usar o will, que é o will, e colocar o verbo em seguida. Lembrando que o will ele é um modal verb, então ele elimina qualquer alteração do verbo. Então, por exemplo, ó, se eu disser assim para você a frase, ó, I see you tomorrow, então eu vejo você amanhã. Tá? Se eu quiser falar eu vou ver você amanhã, eu verei ou eu vou, é I will see you tomorrow. Eu vou, o will pode ser traduzido como um voo, né? I will see you tomorrow. Então, eu vou ver você amanhã. I will see you tomorrow. Olha esse verbo, olha essa frase, vou tirar o will aqui, ó. You go to the movies with me. You go to the movies with me. Você vai para o cinema comigo. O verbo vai, né? Então, aqui agora eu vou colocar o will. Então, você vai ir ou você irá ao cinema comigo. Você irá ou vai ir. Então, o will deixa no futuro, tá? Para fazer a negativa do will, é o will mais o not, né? Totalmente igual a todos os modal verbs. E você tem uma contração do will mais o not, que é o won't, tá? Won't é a negativa do will, né? Então, se você colocar aqui, ó, you won't go to the movies with me. Você não vai ao cinema comigo. Ou aqui, ó. I will see you tomorrow. Eu vou ver você amanhã. Agora, I won't see you tomorrow. Eu não vou ver você amanhã. Próximo aqui com he, she, it, né? Então, he will eat meat tomorrow. Ele vai comer carne amanhã. He will eat. Como eu estou usando um modal verb, a alteração sai. He will eat meat tomorrow. Agora, ele não vai comer carne amanhã. He won't eat meat tomorrow. Tá bom? O won't é a negativa do will. Para fazer perguntas com will, é só jogar ali para frente. Will he eat meat tomorrow? Will he eat meat tomorrow? Ele vai comer carne amanhã. Will he eat meat tomorrow? Ele vai comer carne amanhã. Agora, ele não vai comer carne amanhã. Won't he eat meat tomorrow? Tá bom, pessoal? Só jogar pra frente. Agora, voltando aqui pro material, ó. Grammar. Para formar o futuro, usamos o verbo auxiliar will, tá? Ele é auxiliar um modal verb também. Olha aqui no presente. Eu vou, I go. Eu irei, ou eu vou ir. I will go. Viu, pessoal? É só colocar o will depois do pronome e o verbo depois que você vai transformar no futuro, ó. She studies. No presente, né? Então tem que colocar o S, ó. Então, she studies. Ela estuda. Agora, ela vai estudar ou ela estudará? She will study. She will study. Do lado direito. They learn. Eles aprendem. Eles vão aprender ou eles aprenderão? They will learn. Eles vão aprender. Entendeu? It eats. Então, ele come, né? Ele ou ela, né? Um cachorro, um gato. Enfim, it eats. Ele come. Agora, ele vai comer, it will eat. It will eat. Ele vai comer. Tá bom, pessoal? Agora aqui para fazer pergunta, né? Como eu expliquei, o will ele vai para frente do pronome, ó. Então, ó, will he go today? Will he go today? Então, ele vai ir hoje? Ele vai ir hoje? Próximo aqui, ó.
Will they study with me? Will they study with me? Eles vão estudar comigo? Eles vão estudar comigo? Tá bom? Próximo aqui, ó. Agora aqui é para fazer negação. Negação é o will mais o not, que você pode contrair e ser won't. Então, ó, he will not go. He will not go. Então, ele não vai ir. Ou he won't go. Ou he won't, tá? Won't go. He won't go. Ele não vai ir. Próximo aqui, ó. They will not study. Eles não vão estudar. They will not study. Ou they won't study. They won't study. Eles não vão estudar. Aqui mais uma frase aqui de pergunta, ó. Will you do this? Will you do this? Você vai fazer isto? Você vai fazer isto? Agora negativo aqui, ó. I will not do this. I will not do this. Eu não vou fazer isso. Ou contraindo, né, o will not. I won't do this. I won't do this. Eu não vou fazer isso. Do lado direito aqui, ó. Will the kids come? Will the kids come? As crianças vão vir? Pergunta, né? Aí, ó. The kids will not come. The kids will not come. As crianças não vão vir. Tá? Próximo aqui, ó. Aqui contraindo, né? Will not. The kids won't come. The kids won't come. As crianças não vão vir. Tá bom? Então, essa aqui é a forma do futuro. Então, a gente aprendeu agora bastante modal verb, pessoal. E a gente aprendeu o futuro, tá? Sei que foi muita informação nessa aula. A gente vai estar aprendendo de acordo com o que a gente vai ver nas frases, vai fazendo os exercícios. Tá bom? E agora, na próxima aula, né? Na última parte da aula 12, vai ser fazer os exercícios onde a gente vai praticar essa parte aqui, ó, do futuro. Tá bom? Mas vocês verem que é bem simples, tá, pessoal? Então, até a próxima aula, pessoal. Até a última parte da aula 12. Então, I'll see you guys in the next video. Bye!